professor de educação da USP, bem-vindo para se juntar a esse papo aqui. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Estava acompanhando aqui. Bom dia para todas e todos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adri. É um prazer estar aqui na Fórum. Pois é, não sei se você chegou a ver, ontem a Zenha publicou essa reportagem aqui na Fórum sobre uma farsa aí do Marcos Duval, que foi quem denunciou que o Bolsonaro queria grampear o Alexandre de Moraes naquela golpe chamado golpe Tabajara pelo Moraes, que agora ganhou esses novos elementos hoje, que a gente vai conversar aqui também, mas o Azenha foi atrás da história dele, né, Azenha? Ele estava contando aqui como ele ganhou fama no Brasil, se dizendo instrutor da SWAT, se elegeu em 2018 e agora voltou, é o protagonista aí dessa nova parte do golpismo, né? Agora está sob investigação do Alexandre de Moraes, que requisitou todas as fitas, né, para cruzar todas as 4 entrevistas que se contradizem entre si, né, e vídeos que ele publicou. Quer dizer, é muito difícil saber o que ia pela cabeça do Marcos Duval nessa situação em que ele agora está submetido a uma investigação ele desmentiu o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não houve o que o Moraes jamais pediu a ele para fazer um depoimento, e agora ele está enrolado. Olha só, Daniel, antes de começar a entrar aqui, o pessoal já está aqui falando, e aí, Daniel, vamos derrubar a reforma do ensino médio, vamos revogar. Antes, queria saber como que você está vendo esses novos capítulos do golpismo, com essa história aí trazida pelo Marcos Duval, e agora o envolvimento do hacker de Araraquara, do Delgatti, que mudou a história, né, do Democracia, porque graças a Vaza Jato, que o Lula pôde se tornar elegível novamente. Como que você está vendo esses capítulos todos? Olha, em relação ao Duval, em primeiro lugar, importantíssima essa matéria do Azenha, porque ele, de fato, é uma fraude, né? Ele é uma fraude como senador. Eu tive o desprazer de ter algumas matérias, ter que debater com ele. Ele está no exercício de uma função pública, então você tem que debater com todos os setores. Eu tinha que debater também com o Marcos Duval, especialmente uma medida absurda que seria tornar a educação um serviço essencial, que parece uma boa ideia, mas isso significa que, por exemplo, num caso de um terremoto, eventualmente, a gente está acompanhando agora esse terremoto na Turquia e na Síria, se é um serviço essencial, as escolas têm que estar abertas. Então, é uma ideia completamente estapafúrdia de uma pessoa e de um conjunto de parlamentares, né? Naquele momento, Joyce Hasselmann, ele pelo Senado, enfim, um conjunto de parlamentares que não merecem o voto do povo brasileiro. E o Marcos Duval, ele é uma fraude absoluta no sentido de que ele não tinha informação nenhuma sobre a matéria, ele ficava enrolando, se fazia de vítima. Então, quando aconteceu o caso, se não me engano, foi na sexta-feira ou na quinta-feira, na quinta-feira da semana passada, quando ele diz que tem um caso sobre o Bolsonaro e que quer dar sequência e que tinha feito uma denúncia para a revista Veja, eu já sabia que aquilo era uma tentativa torpe de tentar criar um fato político para dar sequência a uma agenda golpista. É uma figura lamentável e que precisa ser desmascarado. Agora, tem um fator que é importante a gente estudar com precisão, né? Como essas figuras conseguem ascender na política, né? Isso é um ponto que perpassa, inclusive, a questão da educação. E vou dizer de maneira bem clara, vai ficar pior com a reforma do ensino médio, porque é uma reforma que, de fato, está pautada num caminho de educação que não tem nada sobre pensamento crítico, não trabalha a questão de valores. Então, esse tipo de figura patética, como o Marcos Duval, que acaba ganhando eleições de forma completamente absurda, pautado em mentiras, que levam as pessoas a acreditarem nessas mentiras, isso precisa claramente ser tratado e ser substituído sob risco da nossa democracia continuar fragilizada, porque esse momento agora, né, até falando do hacker de Araraquara, né, esse momento que a gente vive é um momento muito específico em que a gente tem que dar conta de fato, debelar o golpismo. Agora, não significa que a ultradireita ultra-reacionária, vai deixar de existir no coração e na mente de muitas brasileiras e muitos brasileiros.
Então, é importante esse trabalho que vocês estão fazendo, é importante essa matéria do Azenha para começar a desconstruir essas figuras. Agora, existe um outro trabalho também, que é mais pesado ao longo do tempo, né, que é de médio e longo prazo, que é retomar retomar não, né? Na verdade, é começar a implementar no Brasil uma educação de fato que tenha capacidade crítica, uma educação de fato seja pautada no Paulo Freire. Desculpa. Daniel, o que você sugeriria, você que é especialista em relação ao ensino médio, mas não só ao ensino médio, que é a minha irmã, que é professora, ela, aliás, deve estar nos assistindo agora, ela nos acompanha sempre, é uma professora, hoje inspetora de alunos, do estado de São Paulo, muito preocupada com a questão da educação, e ela fica se perguntando, falando muito de muitas mudanças, né? Essa coisa. Qual o sentido que você daria, Daniel, você que é da área, para o ensino médio, hein? Olha, o problema do ensino médio, Azenha, ele não começa no ensino médio, ele começa nos anos finais do ensino fundamental. O que ocorre é que o Brasil investiu por muito tempo, por herança do Paulo Renato, exclusivamente, do Paulo Renato Souza, né, ministro Fernando Henrique Cardoso, exclusivamente nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu fiquei assustado quando eu vi o Camilo dizendo que esse é o caminho que o Ministério da Educação vai seguir novamente. É um erro, porque, de fato, não estou dizendo que a gente está uma maravilha na alfabetização, mas tem uma área que a gente avançou, de fato, no Brasil, foi exatamente nos anos iniciais do ensino fundamental. Só que chega nos anos finais do ensino fundamental, então os anos iniciais, antigo primário, anos finais, antigo ginásio, né, para falar na nossa linguagem aqui do que a gente viveu, né, Azen? Acho que a Adri não viveu essa fase. Mas o que ocorre? Nos anos finais, você começa a ter os professores especialistas, e nessa fase é que a gente vai muito mal e que isso dá sequência em relação ao ensino médio. Então, a necessidade de reforma, é claro que a gente defende reforma, mas precisa ser uma reforma dialogada com os educadores, construída com os educadores, que é o que qualquer país que deu certo fez, Finlândia, Coreia do Sul. As pessoas vivem elogiando esses países, mas se esquecem que lá ocorreu, de fato, um debate que o protagonismo foi dos educadores e das educadoras. Mas o caminho teria que ser fazer uma reforma concreta e consistente, tanto dos anos finais como dos anos finais do ensino fundamental como do ensino médio, de maneira articulada. E aí, certamente, se você fizer um trabalho de educação em que as disciplinas façam sentido, que os professores tenham a possibilidade de opinar, de trabalhar junto na composição curricular, essa ideia da canalização que é proposta pela reforma do ensino médio, em que o aluno vai ter que escolher, com 1 ano e meio de ensino médio, qual trilha que ele vai seguir, se ele vai seguir língua portuguesa, matemática, física e ciências da natureza, física, química, biologia, que são ciências da natureza, ciências humanas ou educação profissional, essa trilha ela deixa de ter necessidade de existir. O aluno pode até escolher disciplinas optativas, mas não fechado dentro de um itinerário que, na prática, serve para um motivo só, Zen. E quem aqui é professor vai concordar comigo, né? Serve única e exclusivamente para reduzir o tamanho das contratações de professores, né? O que aconteceu foi que se estabeleceu um caos e que hoje os professores das redes públicas não têm nem disciplina para lecionar. Quando tem que lecionar uma disciplina, o professor de matemática está dando aula de educação financeira, quando não é o professor de história. A professora de português está dando aula de empreendedorismo, quando não é a professora de química. Então, eles estabeleceram um caos e que me preocupa as declarações, né? Me preocupam todas as declarações do atual Ministério da Educação, porque parecem que querem acelerar essa reforma, né? Que é um equívoco. Espero que o ministro Camilo Santana ele reveja essa posição. O caminho seria revogar, não tem nada que se aproveite, como que deveria ser feito? Dessa reforma, é até complicado dizer, né? Mas na prática, o Ministério da Educação, sob o Camilo, ele está dando continuidade a uma política que é do governo Temer, né? Que foi tentada essa reforma, uma coisa um pouco equivalente no governo Fernando Henrique Cardoso, e o FHC não teve condição de aprovar no Congresso. Só foi aprovada essa reforma que ela é fruto do processo de impeachment. Por uma série de ações ali, a partir do processo de impeachment, reforma trabalhista, o golpe, né, que sofrido pela presidenta Dilma,
reforma trabalhista, uma tentativa de reforma da Previdência que foi debelada a partir do caso JBS, as escutas, né, que o Temer sofreu quando faz ali uma reunião com um dos sócios da JBS, então acaba perdendo apoio no Congresso. Emenda Constitucional 95 de 2016, o teto dos gastos públicos federais, reforma do ensino médio e base nacional comum curricular. Nem a base, nem a reforma, num período democrático normal, teriam sido aprovadas. Então, concretamente, o Camilo está dando sequência à gestão Michel Temer. E pior, ele está, assim, eu me surpreendi, porque eu estava de recesso, quando eu volto, vou ler os jornais e leio a infeliz entrevista que ele dá para a revista Veja, que eu espero que ele também reveja essa posição, em que ele diz que ele precisa analisar se vai continuar ou não com o programa de educação cívico-militar. Não se trata de análise, Adri. Não dá para ele ser a continuidade do Temer e continuidade do Bolsonaro no governo Lula. Né? É claro que tem muitos governadores de esquerda que, antes mesmo do bolsonarismo, já estavam promovendo educação cívico-militar. Né? Mas isso tem que ser refeito, tem que ser desconstruído. E a reforma do ensino médio também. Não tem outra alternativa. É dramático porque as crianças, os adolescentes, no caso, eles estão nas escolas e estão sob a reforma, né? Vai ter um grupo aí de estudantes que estão sendo prejudicados, mas ela precisa ser revista sob pena de prejudicar ainda mais outras gerações, né? Já Daniel, não basta essa, né? Ontem a gente fez uma entrevista aqui, eu participei rapidamente com a senadora Leitão, e ela disse que era preciso dialogar com todos os interesses privados, Fundação Lehman, Fundação Ayrton Senna e tal. E você sabe, esse setor da educação tem muito dinheiro nele, então tem muitas fundações que querem influir. Você acha que isso é uma coisa benéfica? Ou você acha que a educação teria que ser retomada também para ficar, na verdade, sob controle dos educadores e não de interesses econômicos? E já vou emendar uma segunda pergunta rápida. Essa história de trilhar empreendedorismo é na perspectiva de que não vai ter emprego para esse meninada e querem transformar todo mundo com 16 anos em empreendedor, entregar uma pizza aqui e tal? Bom, vou de trás para frente, né? Existe um objetivo econômico na participação dessas fundações e associações. Isso é global, viu, Azenha? Não é só no Brasil, isso ocorre no mundo todo. O Banco Mundial, inclusive, tem uma iniciativa na área de educação, que é o Global Partnership for Education. Antes tinham outras iniciativas, a iniciativa de Via Rápida, enfim, o Banco Mundial sempre muito ativo. Mas dentro da ideia do GPE, que é o Global Partnership for Education, parceria global pela educação, já é perceptível uma perspectiva que denota a ideia de que o cidadão tem que ser formado para ser empreendedor de si mesmo. O Christian Laval e o Pierre Dardot, eles interpretam isso como a formação do ser neoliberal. O ser neoliberal, assim, o ser humano neoliberal é aquele que acredita que de fato é possível ser empreendedor de si mesmo. Só que isso é de um desconhecimento econômico atroz, porque sim, aí você pode demolir as escolas públicas, demole o Estado inteirinho, não dá merenda escolar, se vira. Com 14 anos você é empreendedor. Então é meritocracia, né? É isso, aí não tem que ter CLT, nada disso. É uma ponte até no que vocês dois disseram, porque a meritocracia colocada pela Adri sob a precariedade que está sendo denunciada pelo Azenha. Essa é a ponte que se quer estabelecer. Agora, qual que é Então, existe a necessidade de você formar esse cidadão neoliberal, esse ser neoliberal. E a reforma do ensino médio e a base nacional comum curricular estão vinculadas a isso. Agora, qual é o objetivo econômico por trás? Porque isso ainda está na esfera da aparência. Na esfera da essência, né, na esfera da estrutura econômica, o que está por trás dessas iniciativas de reforma e da ação dessas fundações e associações empresariais vinculadas ao GPI? Eu vou dizer até a verdade aqui para vocês. Eu acho que entre os brasileiros e brasileiras que têm contato com esse grau de formulação internacional, a gente pode listar aí meia dúzia. Eu participo desses debates, tem a Andressa Pelanda, que é coordenadora
da campanha nacional pelo direito à educação, porque nós temos essa atuação internacional que é consolidada desde a década passada, aliás, desde a década antepassada, no início dos anos 2000. A gente acaba acompanhando, né, o debate internacional e atuando no debate internacional como crítica, né? Agora, qual que é o objetivo estratégico e estrutural dessas entidades, né? Em primeiro lugar, reduzir a pressão por gasto público, ou seja, tentar determinar aquilo que o Paulo Renato Souza dizia com muita veemência, de que o problema da educação é de gestão, não é de recurso, o que é mentira, porque eu queria saber como que o Paulo Renato vai construir creche, 1 milhão de creches, mais ou menos, que é o que a gente tem de imediato para dar conta parcialmente das metas do Plano Nacional de Educação para a educação infantil. Como ele vai construir sem recurso? Eu não conheço ninguém que constrói creche estralando os dedos, né? É claro, o Paulo Renato já partiu, já faleceu, mas o legado dele continua existindo porque ele está trazendo essas ideias da década de 90 nos Estados Unidos para o Brasil. Uhum. Esse era o objetivo da gestão dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é controlar a gestão pública. Então, além de reduzir o gasto, eles têm a ideia de controlar a forma como se faz a gestão do gasto que sobra, ou seja, do dinheiro disponível que sobra para gerir a educação. Então, é uma tentativa de gerenciar, que é o gerencialismo, né, das políticas educacionais. E, por último, e nisso o Brasil não consegue avançar, Adri, por um motivo bem simples. A nossa economia é tão frágil que você não consegue expandir vagas do setor privado, a não ser que o setor público contrate vagas do setor privado. Então, o terceiro objetivo é a privatização, mas para a educação básica é muito difícil. Agora, para a educação superior é a festa, né? É, de fato, uma festa eu fico muito preocupado porque o Jorge Paulo Lemann ele estava investindo muito fortemente em startups para gerenciar a gestão, então é o segundo objetivo, né, dessas instituições, mas ele também estava investindo na aquisição de escolas para determinar modelos para que essas escolas servissem como uma justificativa para voucher. Não é à toa que a gente tem um partido... Preciso parar você um pouquinho, Daniel. Eu estudei muito quando morava nos Estados Unidos, o início do voucher. Né? Sim. Lá. Voucher é o sonho, porque o voucher não sei como vai ser no Brasil, você vai explicar para a gente, mas voucher, assim, dá o dinheiro na mão do pai e da mãe e ele vai para onde que ele vai? Ele vai para uma escola privada e aí você tem a justificativa de tirar o financiamento nos Estados Unidos, Daniel. Você conhece, é gigantesco. Eu estudei lá, eu fiz 1 ano de high school em Old Mill Senior High School em Maryland. O sistema é gigantesco. As escolas são gigantes. Toda escola tem campo, tem quadra. É um sistema que custa e que eles sempre tentaram tentam até hoje demolir esse sistema que os pais americanos não querem pagar a escola pública para os seus filhos jovens, então é muito difícil politicamente conseguir. Mas muito da extrema-direita pregar, por exemplo, homeschooling, tem muito a ver com isso. Eles tentam, de todas as formas, degradar o sistema de educação público sobre o qual eles não têm controle. Por um outro problema adicional, que o Daniel pode comentar, que é o seguinte: a destruição pelo neoliberalismo de toda a esfera pública. É aí que vem a antipolítica. Então, nada pode ser decidido na esfera pública, na esfera da política. Então, eles tentam destruir o Estado, as escolas, a própria política. É o que vem, né? É o que vem embalando essa extrema-direita. Então, o que é um aspecto super interessante que você está trazendo. Bom, primeiro explicar para todo mundo que nos acompanha aqui o que é o voucher. O voucher seria uma espécie de um cheque, de um valor, um cupom, enfim, tem vários modelos no mundo, mas que é dado para os pais para eles pagarem a escola. Então, o Estado concede para o pai esse valor para que ele pague a escola do seu filho. Esse é o modelo mais tradicional. Existem outros modelos que aí são vouchers indiretos, que aí o Estado transfere diretamente para a escola, para uma entidade privada, para ela gerenciar aquela escola. Esse modelo é mais próximo do que a gente chama de charter school, que é uma administração privada de uma escola pública. Nos Estados Unidos isso tudo deu errado. Eu até me surpreendo que no Brasil, é até interessante, né, porque
uma parte desse setor empresarial diz que ele se pauta em evidências científicas, né? E o próprio Camilo repetiu esse discurso, dizendo que ele se pauta em ciência para tomar as decisões do MEC. Eu queria conhecer os artigos científicos que ele tem lido, porque se você for a fundo para analisar o que a ciência tem dito, inclusive os modelos econométricos, eu até tenho uma aluna que está estudando modelos econométricos em relação à educação integral, então eu domino essa metodologia, né, esses modelos, né? O que se observa na prática é que essas escolas não funcionam. O que funciona no mundo, Azenha? Esse é o ponto que a gente precisa sempre ressaltar. É a escola pública de qualidade. Por que o Jorge Paulo Lemann não vai lá discutir? A escola da Finlândia. Não, vou até além. Da Finlândia. Vou até além. O Jorge Paulo Lemann, na prática, ele é suíço. Ele só é brasileiro com objetivo de lucratividade, né? Mas a residência real dele é na Suíça. Por que na Suíça, meu amigo Jamil Chad coloca os filhos dele em Genebra? Ele mora na França, mas coloca os filhos dele em Genebra, que é ali do lado, para estudar às 9 horas, vai buscar no final da tarde, eles aprendem 4 línguas, e a escola não é que ela é pública, ela é totalmente estatal. É pública e estatal. Veja, minha filha mora em Berlim, na Alemanha. Veja a educação infantil na Alemanha, é totalmente estatal também. Eu li um artigo científico, inclusive, esses dias, sobre a estratégia nacional e educação. Se você for pegar pelo PISA, o Brasil está lá atrás, mas os Estados Unidos também não está numa posição confortável. Qualquer analista estratégico vai dizer o que eu vou repetir aqui para vocês agora, e que nesse artigo estava sendo dito, escrito por um economista, inclusive. Os Estados Unidos e a China são incomparavelmente os países com sistemas de ensino mais fortes. Eles podem não ter, na média, grandes posições nas avaliações internacionais. A China tem, inclusive, nesse momento, né? Mas em termos de educação básica, educação superior, são verdadeiros dínamos em termos educacionais. É isso que a gente tem que perseguir. Agora, não vai ser fazendo reforma do ensino médio, base nacional comum curricular e seguindo orientações das fundações empresariais, porque a elite no mundo todo, a Zenha está dando um bom exemplo aqui, no mundo todo, hoje, ela é contrária ao investimento em educação. Só que é preciso ter Estado para que o Estado tenha uma visão estratégica que pense a educação como uma estratégia de desenvolvimento. E aí você cria uma cultura pedagógica que vai fazer o que ocorre nos Estados Unidos. Hoje, a resistência é feita por pais de alunos e pelas crianças, inclusive, que estão resistindo ao modelo do voucher. Em Chicago, alguns anos atrás, tinha um menino de 9 anos, que era o grande militante dessa questão. Agora ele já está mais velho, já é um adolescente, acho que até já está na universidade. Mas é isso, as pessoas que têm acesso à educação de qualidade, elas querem, de fato, uma escola pública que seja para todos e que seja controlada e gerida pelo Estado com controle social da sociedade. Ô Daniel, talvez você se lembre do fato de que sempre, bom, na tecnologia sempre foi assim, né? Desenvolve-se a tecnologia nos Estados Unidos, quando ela está vencendo, eles exportavam para o Brasil, para o terceiro mundo. Acho que o nosso ministro, o Camilo, ele está trazendo ideias de 20 anos atrás que já estão superadas nos Estados Unidos. Há, inclusive, um artigo maravilhoso na New York Review of Books, se não me engano, que eu li, que era justamente fazendo essa análise de tudo que deu errado na educação americana e fazendo uma comparação com a Finlândia. Muito interessante, foi um dos artigos mais bacanas que eu li, e os caras perseguindo, quer dizer, pelo menos nesse artigo, né, fazendo uma crítica ao tudo que deu errado nessas tentativas de melhorar, entre parênteses, a educação americana, cortando gastos, né, Daniel? É isso. E o caminho que a gente tem que trilhar é exatamente o oposto, né? Mas a Adri estava tentando falar, a gente atropelou várias vezes a Adri aqui. A Ana tem uma pergunta. Daniel, estão usando o fato de Lula ter vetado a robótica nas escolas como algo negativo. Poderá falar sobre isso um pouco? Esse foi um veto. A justificativa do veto, a exposição de motivos, né, que explica o veto, ela está correta, né? O que ocorre é que você não pode determinar pelo governo federal uma despesa que vai recair sobre estados e municípios, né? Quem de fato executa a educação básica, o que é o governo federal na educação básica? O governo federal, segundo o artigo 211 da Constituição Federal, ele tem o dever
de prestar na educação básica assessoria técnica e financeira a estados e municípios. Os municípios ficam com a educação infantil, que é creche e pré-escola, e com o ensino fundamental. E os estados com o ensino fundamental e com o ensino médio. O que o Lula diz ali? Ele fala, olha, eu não posso cobrar robótica, eu não posso colocar isso como parte dessa lei, porque isso vai significar uma pressão sobre estados e municípios para que eles deem conta de dar aula de robótica. E a gente não sabe quais são as condições financeiras de estados e municípios. Qual que seria uma alternativa? Seria ele dizer, olha, vai ter robótica e quem vai financiar isso é a União. Só que robótica é a prioridade, Adri. Eu vou dizer para vocês aqui com todas as letras, né? Isso eu aprendi muito estudando pedagogia dos países em franco desenvolvimento, dos nossos sócios nos BRICS, ainda que sejam sistemas de ensino muito limitados, China e Índia, ainda a China tem ainda desafios de sistema de ensino de universalização, mas também está falando de um país com uma população de bilhões de pessoas, né? Índia é a mesma coisa. Mas a Rússia, especialmente pós-União Soviética, e durante a época da União Soviética, as pessoas se perguntam por que a Rússia tem os melhores programadores? A Rússia tinha aula de robótica na educação básica? Não. Ela tem os melhores programadores. E a China e a Índia estão seguindo esse caminho porque você tinha toda uma base matemática e lógica que era ofertada para os alunos. Então, dizendo de maneira bem clara, faz mais diferença dar uma boa aula de lógica booleana, do que dar uma aula de robótica. O que é a lógica booleana? A lógica booleana é a lógica que se pauta, né, essencialmente, que pauta, na verdade, não é ela que se pauta, mas ela pauta a informática, né, a lógica que converge melhor para o meio digital. Eu, por exemplo, no colegial técnico, na Escola Técnica Estadual de São Paulo, tinha aula de lógica booleana com a espetacular Márcia X, que era amada e odiada por todos os alunos. Ela era amada quando dava aula, odiada quando dava prova, a gente voltava a amar ela. Márcia Xavier. E essas ideias de federalizar a educação, tinha umas propostas assim também, né? Olha, federalizar é uma... Eu até participei do processo que gera a ideia do Cristóvão Buarque, mas é porque ele distorceu a fala, né? A gente, num determinado momento, a gente mostrava, ele fez uma audiência, se não me engano, em 2008, porque ele queria criticar o Bolsa Família. E eu fui para a audiência para fazer a defesa do Bolsa Família no Senado Federal. Porque ele dizia que ele tinha avançado mais do que o governo Lula. Ele estava muito rancoroso pelo fato de que ele tinha sido demitido do governo Lula. Ele chegou a ser ministro no primeiro governo Lula. E aí ele dizia que ele tinha ido além porque ele exigia no Bolsa Escola, que é uma das origens do Bolsa Família, não é a origem, ele exigia a presença escolar, mas o Bolsa Família também exige. Ele não sabia dessa contrapartida, né? E aí a gente levou um argumento, eu levei o argumento, eu falo a gente porque é a campanha nacional pelo direito à educação que eu representava naquela época, né? Mas eu levo o argumento, representando a campanha para a audiência no Senado, de que era preciso investir mais em educação e o modelo eram as escolas técnicas de São Paulo e as federais. E aí ele fala, então vamos federalizar, porque se o governo federal dá essa qualidade, então o governo federal está apto para dar e deveria dar qualidade para todas as escolas. Eu lembrei ele, olha, mas em São Paulo as escolas técnicas estaduais também têm essa qualidade, né? Eu estudei numa escola técnica nessa condição. E as escolas técnicas têm uma especificidade, né? Uma peculiaridade. Elas têm um vestibulinho que você seleciona o aluno. Isso facilita, né? Bom, resultado. O caminho que o Cristóvão toma é o caminho de fazer esse discurso, que é um discurso demagógico de federalizar a educação. Você imagina um ministro da Educação coordenando 180 mil escolas? Impossível. É impossível. Imagina fazer greve num cenário, imagina um cenário de educação federalizada. Você fazer greve no sertão de Pernambuco, porque tem um problema específico no sertão, sendo que você tem que mobilizar o governo federal. Não faz sentido nenhum. O que tem que se federalizar? O que tem que se federalizar, isso é o caminho de qualquer federalismo no mundo,
você tem que federalizar os padrões mínimos federativos, ou seja, aquilo que não pode faltar para nenhum cidadão dentro do país. Então, você tem que federalizar, por exemplo, o piso nacional profissional dos professores é uma estratégia de federalização. Você tem que federalizar o piso, tem que federalizar as condições de carreira, as condições das escolas, e para isso existe um instrumento, que é o custo aluno qualidade, que foi desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e que consta da Constituição Federal, no artigo 211 também da Constituição, mas até agora não saiu do papel. Então, uma das questões que o Camilo precisa responder é sobre o custo aluno qualidade. Né? Rodri, é de graça essa live? É de graça. O cara deu uma aula para a gente agora, eu estou querendo pegar aqui um dinheiro aqui. É um privilégio. Tem que fechar esse conteúdo e começar a cobrar, porque o Daniel deu para a gente, na última meia hora, uma aula de... Imagina. E tem gente pedindo corte, vai ter corte, sim. Não, tem que ter corte. E tem que ter corte daquela parte, desculpe, da palpite. Estou chegando agora na fórum, quero sentar na janelinha. Desculpe, hein, Indri? Claro que me pode falar. Mas eu faço uma sugestão de pegar aquele trecho do Daniel de falar do neoliberalismo, do homem neoliberal na educação, que é o empreendedor de si próprio. Aquilo é muito importante para disseminar isso para os professores todos, é muito legal. Com certeza. Tem várias perguntas, comentários aqui. Olha só, o Roberto Vieira diz: fui graduado pela FATEC, governo PSDB, tive aula de empreendedorismo, muito frustrante uma universidade preparar o aluno para se virar sozinho. Tem a Miriam, ela diz: professor é desvalorizado, metade do salário que já não é bom fica retido em impostos, luta por tudo para receber piso, 3 turnos, uns 800 alunos, que qualidade a educação vai ter com professores assim? E tem aqui a Kênia, que é professor da geografia, comecei com 3 aulas por semana, agora tenho uma por turma e estou lecionando cidadania digital, que não tenho preparo, é isso que o Daniel estava falando. Tem aqui também o Luiz Fernandes. Daniel, o que aconteceu na equipe de transição? Foste convidado, não quisestes algum cargo no MEC? Olha, eu participei da transição do governo, foi conversado sobre a composição do ministério, etc., mas naquele momento minhas ideias, especialmente em relação à reforma do ensino médio, não convergiam com aquilo que a chefia do Ministério pensava sobre educação. E aí são coisas irreconciliáveis, porque eu vou repetir o que eu disse aqui, não dá para você ter no governo Lula uma continuidade do governo Temer e uma dúvida sobre continuar um programa-chave do governo Bolsonaro, que é a militarização de escolas. Eu não vou aceitar isso. Eu não tinha como... Eu não posso, por um cargo, jogar... Porque esses aspectos não estão em disputa dentro da composição atual do Ministério da Educação. Se estivesse em disputa, você tinha espaço para discutir, mas eu não posso colocar em risco toda a trajetória que eu construí, aquilo que eu acredito, em nome de um cargo. Eu nunca precisei de cargo, vou continuar não precisando. Então, essa situação, para mim, ela é limite. A continuidade da reforma do ensino médio, a não revisão da Base Nacional Comum Curricular e o programa de militarização de escolas, eles não deveriam nem estar em debate. A gente já está discutindo quais são as alternativas para fazer as adaptações e transições necessárias para rever essas 3 políticas, né? Então, não tinha espaço. Mas eu já eu coloquei isso sempre de forma bastante clara, desde a época da transição. Eu me coloco à disposição para discutir o que for necessário nesse rumo de revisão dessas políticas, né? Que, na minha opinião, a revisão tem que ser... revisão é uma forma tênue de dizer algo que é imprescindível, que é a absoluta substituição dessas políticas, né? Daniel, qual é o maior dano causado pela escola militar na cabeça de um menino ou de uma menina? O maior dano é você tratar o cidadão como soldado. Isso é gravíssimo. Olha, eu quero dizer de maneira bem clara para vocês, eu estudo por prazer, eu estudo história e isso eventualmente
algumas pessoas conseguem escapar, mas eu acho inescapável você estudar guerra, estudar estratégias militares, etc. Eu não tenho nada contra, em termos de princípio, nada contra o soldado, a função de defesa de território, que é a função das Forças Armadas, e as funções dos policiais. Eu começo minha carreira, inclusive, num determinado momento, trabalhando em segurança pública. Acontece que existe um aspecto central, Azenha. A segurança pública tem que estar pautada pela democracia. E força de segurança não pode ser força militar, segurança interna. Então, ou seja, as polícias, não deveria existir polícia militar no Brasil. E forças armadas têm que se dedicar à defesa. E essas são 3 funções que não coadunam com a educação. Não existe nenhum tipo de paralelo entre uma atividade que se pauta, especialmente das Forças Armadas, que se pauta na exclusão do outro, vinculada à educação, que tem que ser, de fato, algo que está posto na Constituição Federal, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Essas 3 missões, que inclusive o soldado tem que ter na educação básica, antes dele se tornar soldado, que é uma profissionalização pós-educação básica, mas esse tripé é impossível ser feito numa escola militar. Eu vou dizer de outra maneira, que eu acho que vai chegar à mesma conclusão. É inaceitável que um gestor público, um governador de estado, porque em geral as escolas militarizadas são de ensino médio, ou um gestor público municipal, caso exista absurdamente uma escola militarizada com ensino fundamental, e tem no Brasil, é inaceitável que eles pensem que um policial militar ou um soldado das Forças Armadas, um capitão, um sargento, qualquer coisa que seja melhor educador do que uma professora e um professor. Então, são coisas que não se misturam. Formar para a cidadania, formar com base em valores, formar, por exemplo, para que o Brasil não seja um país racista, sexista, homofóbico, desigual, que é um objetivo fundamental da educação, que é a preparação para a cidadania. Formar para isso é impossível ser feito por uma lógica militar. Porque o soldado, ele obedece, ele não pensa. E o cidadão, ele obrigatoriamente tem que pensar. E eu vou dizer mais, o maior problema que nós temos é que os nossos soldados, inclusive, não são cidadãos, porque a base não é ser soldado, a base é ser cidadão. Se os nossos soldados, pelo menos boa parte deles, fossem cidadãos, certamente eles não optariam por apoiar o Bolsonaro. E esse é o ponto fundamental para mim. Muito bem, olha só quem está chegando aqui, lá de Brasília, Renato Rovai. Deve ter tomado um café bom, hein? Pois é, café da licitação. Você sabe que os cafés, né, de todos os serviços públicos têm o mesmo gosto, né? Eles são o café da licitação. Então, aquele café ruim, sem um monte de broto, porque tem que comprar o café mais barato nos órgãos públicos. E me disseram que, agora não sei, mas o Luiz Costa Pinto estava comentando que um tempo atrás, sabe qual era a marca do café que serviu no Palácio e no Congresso? Odebrecht. Não, mas olha, tem gabinetes que o café é melhor, viu, Vai? Mas então é o café do deputado. É que ele deve comprar o café da Fórum, né? Vai ter café da Fórum agora, Azenha e Daniel Cara. Bem. Fizemos um acordo ali com um pequeno produtor rural. Estamos empacotando aí os nossos primeiros 75 quilos de café que serão vendidos para o... É orgânico ou como orgânico? 75? Orgânico. Então, tudo bem, tem que começar... O Rovai gosta tanto do café ali... Rovai, você toma um café e não trouxe nenhuma notícia, Rovai, tu tá demorando. Eu tenho um monte de notícia, mas eu quero respeitar o meu amigo Daniel Cara aí, e depois eu chego... Vou dar uma manchete aqui. O Lula, né, e eu vou falar no Fala Rovai sobre isso também, diz que a Advocacia Geral da União vai entrar com um processo contra o contrato feito pelo Bolsonaro com a Eletrobras, que é um contrato leonino, né, um contrato onde a empresa só tem um diretor, mesmo tendo 40% das ações do conselho, e um contrato em que, para comprar ações
o governo tem que pagar 3 vezes mais do que o mercado, né, para ele não poder voltar a ter o controle acionário. Então, notícia aí que eu acho que interessa bastante, né, é uma notícia de interesse geral, de que o governo Lula, a Advocacia Geral da União, vai entrar com processo em relação ao contrato firmado pelo governo na venda de ações da Eletrobras. Olha só. Isso é excelente. Olha só, tem algumas perguntas para o Daniel. O Daniel vai precisar sair daqui 5 minutinhos, então vou ler aqui. Aí a gente se despede e e o Rovai já conta tudo. Então daqui a pouco ele vai contar tudo sobre esse encontro com o presidente Lula. Olha só, tem perguntas aqui. Joaquim, eu não entendi mais. Daniel Azen, é verdade que na Coreia do Sul existem prostitutas anciãs pelo fato de não existir previdência pública? É verdade. É verdade? Eu estive lá na Coreia do Sul em 2015 e a Embaixada do Brasil levou a gente para passear ali no centro de Seul. E aí eu vi umas senhoras, né, e me assustei. Aliás, a Coreia do Sul é um país super moralista, tem várias restrições a tudo que vocês podem imaginar, mas inclusive a prostituição, obviamente. Mas aí ele falou que isso ocorria de fato. E aí eu fui pesquisar, eu não sei qual é o tamanho disso, mas não é irrelevante e ocorre por conta da falta de previdência pública. Agora, foi o circuito que a embaixada, foi das coisas que a embaixada ficou muito constrangida de informar, né, que ocorria, né? E é claro que tem uma política do governo sul-coreano para combater essa situação. Mas o que a gente vê dos produtos culturais sul-coreanos, Dri, indicam que é uma sociedade muito desigual, né? Todos os produtos culturais sul-coreanos, o Parasita, Round Six, etc. Agora tem um seriado na Netflix. Meu filho estava assistindo, eu falei, pô, Chico, para de assistir isso daí, que é uma porcaria, né? Mas os caras fazendo no limite, muitas vezes exponenciado, uma tentativa de imitar o Round Six na vida real. Então é uma sociedade muito desigual. Olha só, tem mais perguntas aqui. Rossana Rô, o Daniel Cara foi preso? Ficou muito... Decidi mudar. Né? Estava tendo uma queda, aí você tem uma hora na vida que você tem que assumir, entendeu? Aí eu falei, bom, vou assumir minha condição. Estou gostando disso, viu? O Rovai do boné, tá vendo? É uma estratégia boa, boné. Agora, eu, em respeito à presidência da República, fui sem boné ali né? Porque ontem o guarda já do palácio ficou olhando feio, pediu para eu tirar na hora de entrar, eu fui numa audiência com Pimenta, aí eu falei, porra, hoje de novo esse constrangimento do boné. Aí eu falei, tudo bem, vou sem boné. Aí entrei ao vivo no Rony Telles e o pessoal começou a achar que eu era o Azenha. Falei, não, eu sou o Rovai. Azenha, que porra é essa? Olha só, a Márcia diz, Daniel, você nos representa, obrigada por continuar na luta ao lado de educação pública de qualidade e respeito aos professores. Vou agradecer Cláudia Pires também, muito obrigada. Ana, Daniel, o que significa que não deve existir PM? Seria um outro tipo de polícia? E o Maurício Lourenço, pesquisa já mostra Proerd nota 0. E a Márcia Nezer manda aqui também um super sticker. Muito obrigada. Daniel. Então, bem rapidamente, a questão da Polícia Militar é que ela não é uma exclusividade brasileira. O modelo que nós temos, aí sim é uma exclusividade. As polícias militares nascem como forças de segurança dos estados, né? Na Constituição das províncias depois do federalismo brasileiro. O Brasil ele se torna federativo na proclamação da República, por decreto. Então, essas forças elas acabam sobrevivendo. E o problema concreto é que o militar ele não consegue ser um agente de segurança, porque o militar, por definição, ele trata o outro como inimigo. Quer dizer, aquele que está fora daquilo que é a orientação da corporação é um inimigo. E esse é um problema concreto. É claro que nós temos bons policiais militares, pessoas que são dedicadas. Isso virou um tema proibido na esquerda, porque tem muita rejeição da população.
mas conceitualmente, polícia militar ela é um equívoco, né? Porque o que você precisaria era ter uma polícia civil que fizesse o que a gente chama de polícia administrativa, que é o que faz a polícia militar, que é fazer a segurança de eventos públicos, ter presença ostensiva nas ruas. Isso deveria ser feito por policiais civis, não militares e policiais que conhecem as leis, né? Em países que têm um bom sistema de segurança pública, inclusive os policiais são civis e que têm compreensão melhor, né, sobre como agir. Agora, a verdade seja dita também, praticamente hoje também tem uma crise no debate sobre segurança pública, porque não tem nenhuma polícia no mundo que tem feito um bom trabalho, né? Então, isso está virando um tema bastante generalizado. Eu já visto o que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, a Zenha. Doutrina de segurança nacional, você se lembra, na Guerra Fria, falava em o inimigo interno, e uma polícia militarizada, ela trata a população como inimigo interno, não porque o policial é uma má pessoa, eu concordo com você, é porque a formação é a formação de combate militar, por isso, né, vamos combater quem que eles combatem? Um inimigo interno. Então, e por que o governo Lula, por exemplo, jamais vai tocar nesse assunto? Porque os policiais militares são muitos no Brasil, tem muitas famílias, é numeroso, é a base do bolsonarismo e eles dão muito voto. Então ninguém mexe, mas Covas, vamos lembrar de Mário Covas, ele pregava a unificação das polícias, né? Unificação das polícias em bases civis, né? Braços diferentes para investigação, para repressão, mas sempre sob o controle dos civis. Exato. E é o caminho que a gente deveria trilhar. Mas, enfim, esse é um debate mais complicado. Agora, você imagina esse equívoco de formação que os policiais já têm, eles ainda tendo uma extensão de trabalho dando aula em escolas. Quer dizer, é um absurdo, né? Por isso que a gente trouxe esse tema, né? Daniel, rapidamente, só fazer uma observação sobre o que você disse e uma pergunta. Eu me lembro de pessoas pregando o ensino religioso nas escolas, porque com isso daria muita vaga para professor que viria direto das igrejas para dar aula, tanto da Igreja Católica quanto das igrejas evangélicas, e é muito emprego, quer dizer, uma forma de empreguismo. Em que sentido que as escolas militares servem para isso também? Para aumentar a renda? Excelente pergunta, rapaz. E isso tem a ver com uma das últimas reformas da Constituição. Já não dá para dizer que é uma das últimas, né? O Brasil vive uma constitucionalização permanente, e o tempo todo se muda a Constituição. Isso é uma característica do nosso sistema político, né? O que é interessante observar, Zen, é que uma das últimas mudanças é permitir para os policiais militares, no exercício profissional, também darem aula. Qual que é a estratégia? Também é uma estratégia de aumento de contingente, porque se eles estão dando aula, eles não podem fazer o seu trabalho, e aí você vai ter necessidade de mais concurso. Quem propõe essa emenda à Constituição é o Marcos Rogério. O Marcos Rogério, assim, é que eu conheci o Marcos Rogério quando ele era um deputado progressista do PDT, para vocês terem uma ideia. Ele defendeu questões junto conosco lá na época do Plano Nacional de Educação e mudou radicalmente porque uma vez o Marcos Feliciano foi até o estado dele, que é Rondônia, e lotou um estádio para fazer um culto. E aí o Marcos Rogério decide ser uma pessoa ultraconservadora como estratégia eleitoral. Então, o que é interessante observar é que esse ponto que você traz, de fato, existe uma tentativa de militarização da sociedade. E, para isso, você precisa liberar os policiais militares da sua função principal para poderem dar conta, né? Fazer o processo de guerra cultural. Então, existia uma estratégia, essa estratégia está na nossa Constituição, e esse é um dos temas que eu acho que precisam ser encarados. Também foi tratado na transição, mas não foi debatido porque, de fato, entre outras questões, não era uma questão prioritária, mas eu acho que é uma questão que precisa ser agendada aí para as próximas votações do Congresso. A gente tem que saber como vai ser esse Congresso.
Também não adianta... O jogo só vai começar a ser jogado em março, e a gente só vai ter uma noção do que é o jogo em maio. Então, em março começa o jogo, em maio a gente vai saber, de fato, qual a correlação de forças. Agora, tem um gênio de articulação política que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, né, que isso pesa muito em favor do governo. Com certeza. Daniel, eu queria te agradecer. Muito obrigada, viu, por vir aqui hoje. Eu vou já dizer até a próxima. Sim, obrigada pela aula. Imagina. Quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui com a Zenha. Gosto muito do seu trabalho, Zenha. Já acompanho há algum tempo, e há muito tempo, inclusive, e gosto sempre muito do seu trabalho. Prazer estar aqui com o Renato e, Dri, mil desculpas pelas vezes que eu não consegui estar aqui junto com vocês. Eu vou ficar lá te enchendo. Obrigado pela aula, prazer. Obrigada, Daniel. E vai Corinthians, hein, Rovai? Eu tô vendo que ali, ó, o Azenha tem uma foto de 2 corintianos de coração. Pelé e Garrincha. Não, mas o Pelé e o Garrincha, na infância, eram corintianos. Gosto de patins. Bom, mas um beijão para vocês, viu? E parabéns pelo quadro também aí, viu? Grandes craques aí, assim. Um abração, gente. Valeu. Tchau, tchau. Um abração, obrigada. Até.